Nós vamos ao vivo agora lá para o Hospital de Urgência de Sergipe. Quem está lá é o repórter Bruno Cavalcante. Hoje, pela manhã, a OAB fez uma inspeção no setor de oncologia. A gente vai trazer todas as informações para você a partir de agora, aqui na Janela da Informação. Bruno Cavalcante ao vivo. Com você, Bruno. É isso mesmo, Ricardo. Como eu já tinha dito na Janela da Informação, sobre o motivo dessa visita, da Comissão de Direitos Humanos, foi causado por uma denúncia de alguns pacientes que realizam tratamento aqui na oncologia do USE. Eles relataram para a comissão, Ricardo, que há um mês eles não conseguem realizar 2 tipos de exames. Quais seriam esses exames? São exames que são para pessoas que estão com leucemia, que cuidam do controle da doença e também ajudam no diagnóstico, para a pessoa descobrir se tem ou não. Sem falar também da falta de medicamentos, Ricardo. Eles reclamam que é muito difícil conseguir alguns medicamentos aqui na unidade. E também do aparelho de radioterapia, que frequentemente vem quebrando. Só essa semana, o aparelho quebrou 3 vezes. Sobre esse assunto, eu vou conversar primeiro com o presidente da Comissão de Direitos Humanos, o José Robson. Presidente, muito boa tarde, muito obrigado por estar participando com a gente aqui nesse ao vivo. Hoje vocês realizaram essa visita, o que é que vocês já encontraram de imediato? Boa tarde a todos, boa tarde, Ricardo. Veja, nós recebemos esses pacientes há cerca de 15 a 20 dias atrás, relatando a ausência desses 2 exames imprescindíveis para o tratamento de pessoas com leucemia. De pronto, a informação passada pelos pacientes que nos foi trazida é de que esses exames estavam dependendo de um parecer da PGE, da Procuradoria-Geral do Estado, para realizar a licitação. Fomos à PGE de forma administrativa e buscar soluções e saber desse processo. A PGE nos informou que não tinha nenhum processo lá dependente de qualquer parecer da PGE. Fomos à Secretaria de Saúde e, infelizmente, nós não fomos recebidos pelo secretário. Fomos recebidos pela coordenadoria jurídica de lá, que nos foi informado que não tinha saído da Secretaria de Saúde nenhum procedimento ainda. Estava dependendo de algum tipo de assinatura, procedimento por parte do secretário. Isso nos preocupa mais ainda porque é importante fazer um histórico e explicar para toda a sociedade que a empresa que realizava esses exames encerrou o contrato em dezembro de 2018. Com o encerramento do contrato de 2018, do início de 2019 até maio, essa empresa continuou realizando o serviço de forma indenizatória. Ela realizava os exames e o Estado indenizava. Durante todo esse período, o Estado não realizou o procedimento licitatório para não deixar esses pacientes desassistidos. Com a desassistência no dia 20 de maio, de lá para cá, foi quando nós tomamos conhecimento, foi que nós focamos nessa situação e instauramos um processo administrativo na comissão. E hoje nós viemos aqui para concluir esse relatório, para demandar uma medida enérgica por parte da Ordem dos Advogados. Nós já oficiamos ao Ministério Público Estadual, ao Ministério Público Federal, à Secretaria de Saúde, pedindo que as autoridades competentes instaurem procedimento e apurem a situação. A Secretaria pedimos informação e hoje, com o relatório da situação aqui, percebemos que o Estado continua desassistindo esses pacientes. Esses pacientes necessitam desses exames de caráter imprescindível e necessário para salvar a vida. A ausência desses exames pode levar à morte, pessoas podem morrer. Nós não podemos esperar nem mais um dia. Então, com a conclusão desse relatório, se o Estado não se posicionar de forma emergencial para uma contratação de uma empresa, para que durante esse período sane essa desassistência, nós vamos ingressar com as medidas judiciais cabíveis, buscando solucionar esse problema do Estado. Presidente, como o senhor já falou, que vai levar esse caso para o Ministério Público Estadual, o que é que vocês encontraram conversando hoje com os pacientes, conversando também com outros integrantes aqui do membro? Uma médica, uma profissional, falou que realmente está difícil a situação aqui do Centro de Oncologia. Exato, nós conseguimos um depoimento técnico de uma médica, onde ela relatou toda essa parte, essa desassistência por parte do Estado, o impacto que causa nos pacientes. Se vocês terem uma ideia, a informação que nos foi passada é que cerca de 8 a 12 pacientes por semana necessitam desses exames. E com essa desassistência, esses pacientes, os exames estão sendo desmarcados, ou seja, os pacientes não têm um diagnóstico para saber como é que está o seu problema de saúde. Isso é de uma malvadeza, eu posso dizer isso, porque esses pacientes sofrem com isso, além da descoberta da doença, passa por essa desassistência, que é uma obrigação do Estado.
dentre outras situações que encontramos, o problema da radioterapia, sempre quebrando essas situações, faltas de medicamentos, vários problemas, mas hoje nós estamos focando aqui principalmente na situação desses 2 exames que são imprescindíveis para o tratamento de saúde desses pacientes. Ainda continuando sobre esse assunto, Ricardo, eu vou conversar com o coordenador da área de saúde da Comissão dos Direitos Humanos da OAB, que é o Maurício Lobo. Coordenador, muito bom dia, muito boa tarde. Sobre essa situação do que vocês viram, como o próprio presidente falou, a questão da falta de medicamentos, da falta de aparelhos. Num caso como esse, o que é que vai ser feito? Além de entregar ao Ministério Público, vocês também vão voltar para conversar com outros pacientes também? Boa tarde. Principalmente, assim, inicialmente é importante destacar que a dor dos pacientes oncológicos não pode ser anestesia aos olhos dos gestores estaduais. O que se encontra aqui hoje no USE é a ausência de 2 exames, a imunofenotipagem e as citogenéticas, que são fundamentais para o tratamento do paciente leucêmico. O paciente leucêmico, ele precisa ter um cuidado diferenciado. Por quê? Porque esse exame vai fazer a dosagem da medicação. Se não faz o exame, você não sabe se a doença está progredindo e progressão é piora ou se está estabilizada. É muito grave essa situação e hoje nós sabemos de uma nova história, uma nova informação que nos deixou extremamente preocupados. O USE é uma UNACOM. Uma UNACOM é uma unidade de assistência oncológica avançada. Ela precisa ter um padrão. Esses exames estão dentro da portaria 140 de 2014 do Ministério da Saúde. O Estado recebe recursos para fazer esses exames. E o que foi que nos chamou a atenção? Existe um exame que nunca foi feito aqui no USE, isso foi informado pela médica, que são exames com técnicas de biologia molecular. Isso é gravíssimo, porque esse exame ele ajuda a complementar o tratamento do paciente. E quando você nega o exame ao paciente, você está negando o direito à saúde. É por isso que a OAB, com a Comissão de Direitos Humanos e o Núcleo de Saúde, está aqui presente e nós não vamos sair daqui até o Estado dar uma solução imediata. Coordenador, muito obrigado por sua participação. Agradeço a todos os membros, que os integrantes aqui da Comissão de Direitos Humanos da OAB. Então tá aí, Ricardo, a fiscalização da OAB, o que a OAB encontrou aqui na unidade de Centro de Oncologia aqui do USE e que chama a atenção, são denúncias sérias, essa falta de exames, como o próprio coordenador falou, falta um exame que o USE ainda nunca realizou diante de uma profissional de saúde que necessita fazer esse exame e a gente, claro, vai ouvir o outro lado, a gente vai tentar conversar com o diretor aqui do USE para explicar para a gente o que é que está acontecendo e o que vai ser feito diante dessa situação que a OAB aqui, a Comissão de Direitos Humanos, encontrou aqui no Centro de Oncologia. Eu volto com você no estúdio, Ricardo. Muito obrigado, Bruno Cavalcante. Bruno, aproveita depois, não para hoje, mas depois repasse para os membros, os integrantes da comissão da OAB, da área da saúde, que a gente recebeu muita mensagem aqui, as pessoas reclamando das clínicas que prestam serviço para o IPS. Segundo os telespectadores, estão tendo muita dificuldade desde março. Você repassa para que eles possam também fazer essa apuração lá. E importantíssima essa visita aí no setor de oncologia do Hospital de Urgência de Sergipe. Daqui a pouco eu volto com você, Bruno Cavalcante, aqui ao vivo, no Jornal, no Balanço Geral, aqui na TV Atalaia. Lembrando o seguinte, é importante também o Ministério Público se unir. Tem sentido muita falta do Ministério Público que se una para ajudar aí a população sergipana nesse sentido, tá bom? Olha, meu nome é Cristina, a participação do telespectador, ela disse, Ricardo, acompanho o Balanço Geral desde o início agora e eu vi a reportagem lá com o pessoal da OAB sobre a situação do setor de oncologia do Hospital de Urgência. Nessa hora faz falta o prometido Hospital do Câncer. Lembro bem de uma entrevista do governador na época das eleições sobre essa situação e até agora nada. Sobre esse assunto, vamos chamar Bruno Cavalcante novamente. Ele está lá no Hospital de Urgência de Sergipe, acompanhou a inspeção que foi realizada pela OAB e agora está com o diretor do hospital, o superintendente do Hospital de Urgência, Bruno Cavalcante. Vem para cá, me acompanhe. Ele está aqui na janela da informação. Bruno Cavalcante, com você as informações.
Como eu já tinha dito, Ricardo, no nosso outro link, né, que a gente, claro, ia procurar assim até a resposta aqui do USE, e aqui do meu lado está o superintendente, o doutor Darcy Tavares. Superintendente, muito boa tarde, obrigado por estar participando aqui do nosso link. Sobre algumas acusações, na verdade, do que foi encontrado nessa inspeção da Comissão de Direitos Humanos da OAB, eles falam de 2 exames que não estão sendo realizados há um mês, que seria o de imunofenotipagem e cilogenética. Tem previsão de quando vai voltar esses exames e quando vai voltar? Boa tarde. Citogenética, né? Em primeiro lugar, dizer que foi um prazer em ter a OAB aqui. É uma pena que nós não temos sido avisados. Eu estava em reunião hoje na Secretaria de Saúde e não estava sabendo que ia ter essa honrosa visita da OAB, a quem a gente respeita muito. Esse exame, ele é terceirizado e a firma que faz o exame, o contrato venceu. Então, foi feito o procedimento burocrático lá por parte da Secretaria, no sentido de fazer a contratação ou da mesma firma ou de outra firma. E esse processo todo ele passa pela Procuradoria-Geral do Estado. E hoje eu soube que a Procuradoria já liberou, provavelmente hoje a firma que ganhou o processo licitatório deve estar sendo chamada e deve estar sendo reiniciado o processo de feitura dos exames. Superintendente, a falta desses exames não atrapalha no andamento do processo, né, de tratamento, assim, do impacto, né, qual é o impacto que traz para os pacientes que precisam desses exames? A gente sabe que muitos ficam preocupados, ou pacientes que relatam que podem até morrer se não conseguir esse exame. Qual é o impacto que traz com essa falta de exames, que é um mês, né, que são muitos pacientes que estão com essa falta no exame? A falta de qualquer exame, ele atrapalha, né, mas isso daí não implica em que você não tenha o tratamento. Né? Eu acho que é um exagero dizer a falta do exame provoca a morte. Né? Eu acho que o espaço de tempo foi relativamente curto, né? Mas atrapalha sim, porque você não tem um parâmetro para você seguir, mas o tratamento em si do paciente ele continua sendo feito. Em relação ao aparelho de radioterapia, que mais uma vez a gente recebe reclamações, que só essa semana quebrou 3 vezes, o que é que o senhor tem a dizer sobre isso? Eu tenho a dizer, primeiro, que equipamento quebra. Né? Nós, seres humanos, adoecemos, quebramos, né? Se a gente puder dizer assim. Equipamento quebra. Às vezes quebra o equipamento. Nós temos 2 equipamentos de radioterapia. A semana passada, me parece que um dos equipamentos, o mais antigo, quebrou por 3 vezes. E a quebra das 2 vezes, ela foi imediatamente consertada. Nós chamamos a manutenção, nós temos um contrato de manutenção e foi consertado quase que imediatamente. Das vezes que quebrou é que demorou 1 dia, mas foi consertado e o aparelho está funcionando normalmente. Agora, a gente não pode evitar que um determinado equipamento, em um determinado momento, ele quebre. Só para a gente encerrar aqui a nossa entrevista, o senhor tem noção de quantos pacientes estão prejudicados por causa dessa falta de exames? Não, eu tenho noção mais ou menos do quantitativo de pacientes, certos, que são atendidos na radioterapia, certo? E quando a gente não é atendido por um equipamento, a gente reprograma para ser atendido pelo equipamento ou outro equipamento, que é um equipamento mais novo, mais moderno, mais ágil, com capacidade de atender mais pacientes. Superintendente, muito obrigado pela sua participação e pelas informações. Então está aí, Ricardo, a mensagem do superintendente aqui do USE, dando respostas ao que foi encontrado pela Comissão de Direitos Humanos da OAB, falando tanto dos exames, da falta dos exames e também do aparelho de radioterapia, né, que, como segundo o superintendente, é um aparelho que quebra e, consequentemente, precisa ser consertado. Eu volto com você no estúdio, Ricardo. Muito obrigado, Bruno Cavalcante. A gente agradece também a participação do superintendente do Hospital de Urgência de Sergipe.